Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos em culto, em família, para estudar a palavra do Senhor. Estamos na série Aprendendo com a Igreja Primitiva, buscando lições preciosas daquela igreja lá do primeiro século. Quando eu falo primitiva, não é nenhum demérito, nada disso, é aquela igreja do primeiro século que tinha tão poucos recursos, pouca tecnologia, pouca logística, pouco dinheiro, tinha pouco tudo, só tinha muito Espírito Santo, tinha muita visão, tinha muita coragem, tinha muita ousadia. E mesmo tendo tão pouco, eles fizeram tanto, e nós precisamos aprender com eles aquelas lições preciosas para avançarmos hoje, para que a nossa igreja hoje avance, cresça, vá adiante, ganhe a pátria para Cristo, transforme o mundo com a alegria de Jesus. E dessa forma, nós cumpriremos a nossa tarefa como igreja. Nós seremos a igreja que o Senhor Jesus mandou que nós fôssemos. E uma coisa que eu quero ressaltar hoje, como tema da nossa reflexão, é que aquela igreja, ela tinha uma base doutrinária muito sólida. A base doutrinária daquela igreja era a palavra de Deus. O verso 42 do capítulo 2, abra aí a sua Bíblia, nós vamos usar a Bíblia, vamos dar aquele passeio no livro de Atos. Pega a Bíblia, pega a caneta, pega o óculos, pega o caderninho. Atos 2, 42, nós já passamos nesse versículo para falar da oração. Hoje eu quero falar da doutrina, porque diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que crescia, era uma igreja que se multiplicava, era uma igreja evangelística, mas era uma igreja firmada, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eles permaneciam, eles perseveravam, eles tinham raízes profundas de conhecimento bíblico, teológico e doutrinário. Num tempo como este que nós vivemos, as igrejas, muitas vezes, eu observo isso com muito carinho, com muito respeito, mas é verdade. Há até um crescimento numérico, há uma euforia, há uma preocupação estética com a casca, com a aparência, mas se esquece, em muitas vezes é esquecida, a importância de um aprofundamento bíblico, teológico, doutrinário. A perseverança na doutrina, a base doutrinária da igreja. E olha, eu não me encanto, eu não me entusiasmo nem um pouquinho com alguns crescimentos que eu vejo por aí, crescimentos numéricos explosivos, mas sem nenhum conteúdo, sem nenhuma raiz, sem nenhuma base doutrinária, é apenas crescimento, mas crescimento baseado onde? Não sei, do mesmo jeito que cresce, decresce, do mesmo jeito que vem, vai. Por quê? Porque não está baseada na palavra do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, veja bem, preste atenção nisso que eu vou te falar. Nós estamos trabalhando para um movimento de plantação de igrejas no Brasil. Como Junta de Missões Nacionais, eu, como missionário de missões nacionais, estamos trabalhando para um movimento de plantação de igrejas no Brasil. O Brasil precisa de igreja? Se a gente for pensar assim, não precisa. Tem muita igreja já no Brasil. De tudo que é esquina, você tem lá uma portinha levantada de uma tal igreja lá, de um tal pastor que começou lá. Só que o problema não é a falta de igreja. O problema é a falta de igreja bíblica. Igreja séria. E nós, como batistas, não apenas queremos plantar igrejas, queremos plantar igrejas batistas, isto é, a nossa herança doutrinária, a nossa profundidade doutrinária, o nosso apego à base bíblica e à autoridade da palavra do Senhor. Por isso, o crescimento da igreja de Atos me encanta, me entusiasma. Porque não era apenas um crescimento chamado fogo de palha. Não. Era um movimento do Espírito Santo, dirigido pela palavra de Deus e fundamentado, embasado
na palavra, na doutrina. Eu e você, meu irmão, precisamos ter este mesmo embasamento. A nossa igreja precisa urgentemente ter um embasamento bíblico. Sabe outra coisa que me preocupa? Quando eu vejo um analfabetismo bíblico nos nossos dias. Pessoas em posições de liderança, pessoas em posição de destaque na igreja, mas que não conhecem nada de Bíblia, quase nada de Bíblia. Isso é geral. Não pode ser assim, isso precisa ser mudado. Eu e você, a começar de mim e de você, a começar da nossa igreja. Nós precisamos, irmãos, mudar esta realidade do Brasil. Nós precisamos ser igreja firmada na palavra. Igreja firmada na palavra, firme na doutrina, na boa palavra do Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres que conhecem a Bíblia, que amam a Bíblia, que obedecem a Bíblia, que vivem a Bíblia, a doutrina, a boa doutrina dos apóstolos, a boa doutrina do Senhor. E assim que era a igreja primitiva. Por isso eles cresceram tanto. Por isso que eles tinham tão pouco e fizeram tanto, porque eles eram fiéis à palavra de Deus. Por exemplo, vamos fazer aqui o nosso passeio. Logo no capítulo 1, a gente já viu isso, que eles escolheram um sucessor para Judas. Judas traiu, abandonou, e aí eles escolheram um sucessor para Judas. No versículo 20, diz como que eles guiaram para esta decisão, onde eles buscaram a referência para esta tomada de decisão. Está lá no verso 20, na palavra de Deus, porque no livro dos Salmos está escrito, eles foram na palavra de Deus para buscar uma orientação de como deveria ser aquela decisão. No capítulo 2, após a descida de Pentecostes, Pedro, cheio de coragem, de ousadia, como a gente viu na mensagem passada, Pedro toma a palavra, fica em pé a partir do verso 14 e começa a pregar. Como é o sermão de Pedro? É incrível que o sermão de Pedro, ele cita Joel, ele cita a Escritura, ele cita Moisés, ele cita Davi, ele vai citando a Bíblia, e preste atenção que ele não abriu a Bíblia como a gente tem aqui a Bíblia aberta de papel, não. Eram rolos, e obviamente que ele não tinha rolo nenhum no meio da praça naquele momento. Como que Pedro citou tudo aquilo? De memória. Pedro conhecia a Bíblia. Pedro tinha a Bíblia na sua mente e no seu coração. E Pedro estava acostumado a pregar a Bíblia. E aquele sermão poderoso que resultou na conversão de 3.000 pessoas foi um sermão bíblico, um sermão baseado na Escritura, na autoridade da Escritura. Pedro não ficou ali contando historinha, Pedro não ficou ali contando piadinha, historinha engraçada, fazendo o povo rir, nada disso. Pedro pregou a Bíblia, ele contou a história bíblica e ele citou a Bíblia, a autoridade da Bíblia logo no início, na primeira conversão, no capítulo 3. Vai mais um pouquinho para frente. Lá na história do coxo que foi curado, etc, e aquele movimento todo, e aí junta aquele montão de gente, e aí Pedro começa também a pregar. Quando Pedro prega ali no pórtico de Salomão, a partir do verso 21 do capítulo 3, ele diz: é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio, pois Moisés diz... E aí ele começa a citar Moisés. E no verso 24 ele diz: e todos os profetas que falaram desde Samuel. Vejam como ele cita Moisés e ele cita os profetas. A mensagem de Pedro, outra vez, é uma mensagem que não vem da cabeça dele, não vem da ideia dele, mas vem das Escrituras. E ele diz aqui, porque Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Há aqui uma declaração explícita da inspiração. Quando os profetas falavam, não era os profetas falando, mas era Deus falando pela boca dos profetas. Quando Pedro vai escrever a sua epístola, a sua carta lá na frente, ele vai dizer: porque os santos profetas não falaram
as profecias de sua particular interpretação, mas foi Deus que falou por eles. São homens de Deus, inspirados por Deus, Deus pela boca dos profetas. Olha o peso da Escritura, olha o conhecimento das Escrituras, olha a obediência às Escrituras. Isso é lindo, lindo, lindo demais. Vamos para frente aqui. No capítulo 6, eu não vou me deter muito aqui, mas naquele caso das viúvas, e aí eles escolhem os diáconos. Por que é que eles escolhem os diáconos? Para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à palavra. Eu já falei nisso sobre a oração, preciso destacar sobre a palavra. Os apóstolos deveriam se dedicar à palavra. Muitas vezes o líder da igreja, o pastor da igreja, ele quer se dedicar a questões menores, administrativas. Ele precisa se dedicar a duas coisas: a oração e a palavra. Aí vem em seguida o martírio de Estevão. Olha, meus irmãos, quando Estevão estava sendo ali apedrejado, um momento terrível na vida dele, o que é que ele faz? Ele faz um resumo de praticamente toda a história de Israel. Desde o início até o final, ele cita as Escrituras, ele conta, ele relata, ele trabalha os pormenores das Escrituras, ressaltando os aspectos mais importantes. E aquele discurso, aquele sermão de Estevão é um sermão totalmente bíblico em todo o capítulo 7 de Atos. Se você quiser um resumo de todo o Antigo Testamento, leia Atos 7, leia a pregação de Estevão no momento da sua morte, como ele cita a Bíblia e faz um resumo do Antigo Testamento de uma forma extraordinária. Olha como que a autoridade das Escrituras para a vida de Filipe e dos demais discípulos. Aí, depois da morte de Filipe, capítulo 8, vem a dispersão. Como perseguiram Filipe, mataram Estevão, perseguiram Estevão, e aí a igreja toda é dispersa e Filipe vai para Samaria. Na verdade, todos se dispersam. Verso 4, olha no verso 8, capítulo 8, verso 4. Atos 8, 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Olha aí na sua Bíblia aí. Os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. A palavra. Eles eram evangelistas da palavra. Eles eram anunciadores da palavra. Eles eram conhecedores e pregadores da palavra. Não é de novidade, não é de modinha. Tem muita gente aí atrás de modinha. Nós precisamos estar atrás da palavra. Pregadores da palavra. Crentes que vivem a palavra. Aí Filipe evangeliza em Samaria, a gente já conhece o texto, e depois vem o eunuco. O Espírito Santo manda Filipe evangelizar o eunuco. Como que era a evangelização do eunuco? O eunuco estava lendo a Escritura e não estava entendendo nada. Aí Filipe, dirigido pelo Espírito de Deus, corre atrás do eunuco, verso 30. Filipe correu e ouviu 8:30, que ele lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensine? E pediu que Filipe subisse e se sentasse. A parte da Escritura era essa: foi levado como ovelha. Olha só, olha que coisa. Filipe conhecia a Escritura e era capaz de ensinar a Escritura. E quando ele ensina a Escritura, ele demonstra Cristo nas Escrituras, e ele ganha aquela alma sedenta do eunuco por meio da pregação da Escritura. Filipe não contou historinha, Filipe não fez apelo emotivo, Filipe não mandou tocar um teclado. Filipe leu a Escritura, ensinou a Escritura, aplicou a Escritura e fez o apelo da Escritura. Meus irmãos, que palavra poderosa! O crescimento da igreja primitiva não tem outra explicação senão o poder da palavra de Deus. Eles eram pregadores da palavra. Eles conheciam a palavra, eles anunciavam a palavra, eles eram apaixonados pela palavra.
Tem muitos outros textos que eu poderia destacar aqui, eu vou pular alguns. No capítulo 13, vai lá no capítulo 13, Paulo está na Antioquia da Psídia e ele chega na sinagoga e no versículo 16 até o 41 do capítulo 13, ele faz um discurso também, baseado em quê? Nas Escrituras. Paulo demonstra um profundo conhecimento das Escrituras nesse sermão. No capítulo 15, nós chegamos no Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, que era para dirimir uma questão doutrinária, Tiago, irmão do Senhor Jesus, já convertido agora, ele toma a palavra em 15:15. Olha aí, Atos 15:15. E com isso concordaram as palavras do profeta, como está escrito. Veja bem, a base da decisão do concílio sobre a circuncisão dos novos crentes, que foi rejeitada, é o que está escrito. Eles tomaram a decisão orientados pelo Espírito, que lá na frente diz, pareceu bem ao Espírito e a nós, mas a base foi a Escritura. Assim está escrito. Ele começa a citar as Escrituras no Concílio de Jerusalém. Questões doutrinárias a gente resolve com a Bíblia aberta. Questões doutrinárias não é o que eu acho e o que você acha. Não é o que eu acho legal, o que eu acho bonito, o que eu acho mais agradável. Não, é o que a Escritura diz. É assim que a gente resolve questões doutrinárias na igreja. Vamos para o capítulo 17. Paulo está agora em Tessalônica e olha que interessante isso aqui. Paulo chega em Tessalônica, olha 17, verso 2. Segundo o seu costume, preste atenção, que isso não era algo que Paulo fazia esporadicamente, não. O texto está dizendo que era costume de Paulo fazer o quê? Ele foi à sinagoga, era costume dele ir à sinagoga, e por 3 sábados na sinagoga, o que era costume dele de fazer na sinagoga? Paulo examinou com eles as Escrituras. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Atos 17:2. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles na sinagoga e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras. Examinar as Escrituras é estudar minuciosamente as Escrituras. Percebe que Paulo era um estudioso da palavra, era um professor da palavra e ele evangelizava e a igreja crescia por meio desses estudos da palavra. Verso 3, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Pela Escritura. A pregação de Paulo baseava-se nas Escrituras. Depois que Paulo saiu de Tessalônica, ele foi para uma outra cidade chamada Bereia. Só que os crentes de Bereia, ainda no capítulo 17, verso 11, nós temos que aprender com os crentes de Bereia. Preste atenção que os crentes de Bereia, chamados bereanos, preste atenção, verso 11, os de Bereia tinham mente mais aberta, ou eram mais abertos, mais nobres, diz uma tradução antiga, eram mais nobres, que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra. Interessados ao receber a palavra. Não era o que Paulo dizia. Agora olha só que interessante, continua. Examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. O que Paulo ensinava, os bereanos não engoliam, não. Olha que interessante. Mesmo sendo Paulo, eles não engoliam. Gente, às vezes a gente engole cada coisa sem pensar. Nós somos, às vezes, preguiçosos. A nossa geração, desculpa dizer isso aqui, não zanga comigo, não. A nossa geração é meio preguiçosa. Quando a gente olha para o passado, a gente vê uma geração antes de nós de gente muito simples, analfabetos. Gente que tinha uma 2ª série, uma 3ª série, evangelistas, gente simples da roça, mas que conhecia a Bíblia. Eu lembro do papai, o papai era caminhoneiro, vocês conheceram o papai? O papai era um homem que tinha uma 4ª série, doutor da 4ª série, semi-analfabeto, uma letra garranchada, mas como conhecia a Bíblia. E aqui nós poderíamos citar tantos exemplos de gente de pouca leitura,
mas que conhece a Bíblia, está firmado na palavra. E não engole qualquer coisa, não. Porque fulano disse. E daí que fulano disse? Porque o doutor fulano falou. E daí que o doutor fulano falou? Porque o pastor fulano da igrejona grande falou. E daí que ele falou? Eu quero saber o que a palavra está falando. Os bereanos, eles ouviam Paulo e eles iam conferir na escritura se aquilo que Paulo estava dizendo estava correto. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária. No capítulo 18, a gente tem uma referência a Apolo. Apolo era um homem eloquente, mas olha que eu acho que interessante no verso 24, o destaque que Lucas faz, porque ele diz que certo cidadão, certo judeu chamado Apolo, Atos 18, 24, chegou a Éfeso, ele era natural de Alexandria, um homem eloquente e com grande o quê? Olha aí, grande conhecimento das Escrituras. Áquila e Priscila chamam Apolo, orientam Apolo naquele conhecimento que eles tinham apontando para Cristo, e no verso 28, olha o verso 28 do capítulo 18, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, demonstrando pelas Escrituras, o convencimento das Escrituras, a autoridade das Escrituras. Às vezes eu vejo pessoas defendendo pontos de vista teológicos, práticas, e dizem, porque fulano disse não sei o quê, porque Piper disse não sei o que lá, porque John MacArthur disse não sei o quê, porque Karl Barth disse não sei o que lá. Meus irmãos, olha aqui, autoridade para mim é Escritura, não é teólogo, não é gente famosa, não é escritor de livro, por mais que eu respeite, por mais que eu goste, por mais que eu leia, vocês estão vendo aqui um tanto de livro atrás, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, isso não é um estímulo à preguiça, à ociosidade, de forma nenhuma, à ignorância, de forma nenhuma, mas a autoridade, esses livros tudo aqui, eu posso discordar de todos, e de fato discordo, eu nunca li um livro que eu concordasse 100%, sempre eu discordo de uma coisinha, eu sou meio enjoado mesmo, sempre eu discordo de uma coisinha. O único livro que eu não tenho direito de discordar é esse aqui. Aliás, eu posso até discordar. Posso. Eu só tenho que obedecer. É autoridade. Por exemplo, Deus manda eu amar os inimigos. Eu posso até discordar. Puxa, amar inimigo? Não concordo com isso não. Mas a Bíblia mandou, eu vou obedecer, porque a Bíblia é a autoridade final. Percebem? A Bíblia é a autoridade. Por isso que tanto Áquila e Priscila e depois com Apolo, eles convenciam as pessoas pela autoridade das Escrituras. Autoridade das Escrituras. O capítulo 19, verso 20, é muito bonito. Assim, abre aí, 19, 20. Atos 19, verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia. Veja, não era só a igreja que crescia em número, não tem nada errado a igreja crescer em número, tem que crescer mesmo. Mas não é só um crescimento numérico inchado, não é isso. A palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Deixa eu ir para o final aqui que eu preciso terminar. Mas no capítulo 24, só vou ler mais dois textos. No capítulo 24, Paulo está diante do tribunal romano com Festo, com Agripa, com Berenice. E olha a declaração que Paulo faz acerca de sua fé na Escritura. Preste atenção. Atos 24, verso 14. Atos 24, 14. Leia aí. Mas declaro-te, segundo o caminho era o nome do evangelho, a igreja, que a quem chamam de seita, sirvo o Deus de nossos pais. E olha essa declaração agora. E creio em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. A declaração de crença, de fé, de autoridade da palavra de Deus, de conhecimento e fé, porque se ele diz eu creio em tudo, é porque ele conhecia. Eu não posso dizer que eu creio num negócio que eu nem conheço, eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso estudar. E aí quando eu leio, quando eu conheço, quando eu estudo as Escrituras, eu creio nas Escrituras, eu creio, é fé, é base doutrinária, é autoridade sobre as nossas vidas. E Paulo declara isso, eu creio em tudo
o que está escrito na lei e nos profetas. O último versículo, teria vários outros, mas o último para a gente terminar, no capítulo 28, Paulo já em Roma, capítulo 28, Paulo já em Roma, no verso 23, tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus. Como que ele fazia isso? Como que ele queria convencê-los? Tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Tanto a lei de Moisés, quanto pelos profetas. Meus irmãos, isso aqui é simplesmente extraordinário, como Paulo usava a Escritura como base doutrinária das igrejas que ele plantava. A igreja de Jesus, a nossa igreja, isso aqui é pra gente, irmãos, isso aqui é pra gente. A nossa igreja tem uma história tão bonita, firmada na palavra. Mas eu temo que a nova geração, estou falando com a nova geração e a moçada aí, jovens, adolescentes, eu temo que a nova geração esteja meio rala, esteja meio assim, fraquinha de Bíblia, meio superficial. E eu quero incentivar você, eu quero encorajar você para aprofundar as suas raízes bíblico-teológicas. Leia a palavra. Leia, não acredita no que eu estou dizendo assim cegamente, não. Confere. Quando for escolher uma canção para cantar, veja se aquela canção, aquele hino, aquela música, aquele cântico está de acordo com a Bíblia. Quando você ouvir uma historinha, uma conversa, um testemunho, o que for, pergunte assim, peraí, isso está de acordo com a Bíblia? A Bíblia é o nosso padrão. A nossa doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ser firmes, cada vez mais firmes, porque aí sim a igreja ela cresce, ela se expande, ela se multiplica, mas ela faz isso com raízes profundas de conhecimento da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus e de uma boa base doutrinária. Perseveravam, e nós hoje perseveramos na doutrina dos apóstolos. Persevere, vale a pena. Conheça a Escritura. Gaste tempo lendo a Bíblia. Para de ver um pouco de filme, de Netflix, de novela, de Zap, de Facebook, de YouTube. Para um pouco com isso. Gaste tempo com a palavra de Deus. Leia, estude, ame, obedeça, viva a palavra de Deus. Isso é que é perseverar na doutrina dos apóstolos. Um abraço para você. Fique com Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.